No final do ano, eu sempre peço para o Senhor me dar uma palavra que vai registrar, sabe? Uma palavra que vai me acompanhar durante todo o ano. E no finalzinho desse ano, eu pedi para o Senhor, como é de costume, e o Senhor me deu Salmos 23. A gente estava em viagem, e aí, no devocional que a gente faz, né, no livrinho, no devocional falava sobre procurar o verde. E aí, nesse tempo, nesse mesmo momento, o Senhor martelava na minha cabeça o Salmos 23. Alguém conhece Salmos 23? É tipo assim, aquele de cabeceira, né? De cama. Cabeceira da nossa cama. Parece que tá chiando, gente. Tá meio ruim, não tá? Tá bom? Salmos 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Eu não sei se alguém precisa de restauração de vigor nessa tarde. Mas por esses dias aí era uma oração que eu fazia. Senhor, me dá vigor. Senhor, aumenta a minha alegria, aumenta a minha energia. Senhor, eu quero acordar disposta. A gente que é professor, a gente tem uma longa caminhada pela frente, né? As criancinhas. É uma bênção. Mas por muito tempo, né, quando a gente voltou agora de férias de julho, as mães ficaram super felizes que voltaram às aulas, mas as professoras, oração, jejum, porque não era fácil. E nesse tempo eu pedia muito para o Senhor aumentar a minha vontade, devolver a minha alegria e aumentar o meu vigor. O que eu quero dizer com isso é que o Espírito Santo vai aumentar o teu vigor, vai aumentar a sua vontade. Você vai ter uma nova energia. Sabe aquele cansaço extremo? Sabe aquela vontade de não querer sair do lugar? Aquela vontade, sair de casa. Limpar a casa de novo. Aquela coisa do cotidiano, o Senhor vai aumentar o teu vigor nessa tarde. Assim como aconteceu comigo. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Preparas um banquete para mim na vista dos meus inimigos ou na presença dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Só hoje. É isso que diz? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor. Não está dizendo que ele foi. Não está dizendo que ele será. Está dizendo que ele é. O Senhor, ele é o teu pastor. E por isso, de nada você vai ter falta. O Senhor é aquele que está contigo todos os dias. E por isso, nada vai te faltar. Mônica, mas se eu te contar um pouquinho da minha história, você vai entender que está faltando sim. Talvez a tua oração hoje seja uma oração repetida. Seja uma oração ou algo que você tem pedido para Deus, falado com Deus já sempre, sabe? Deus, eu tô aqui de novo. Então a minha oração é essa, de novo. Deus, a minha oração, sei nem se está se tornando já mais uma reza. Estou sempre falando contigo sobre o mesmo assunto. Mas o que o Senhor está dizendo para você nessa tarde, filho, filha, você não tem falta de nada quando você entender quem eu sou. Quando você conseguir olhar para mim e saber que comigo, lembra que eu falei que eu estava tão desanimada para ir trabalhar, tão cansada, e a minha oração é: Senhor, me devolve a alegria, me devolve o vigor. Me dá vontade de novo, cria de novo esse anseio no meu coração para fazer de novo o que eu faço todos os dias.
E eu sinto muito que o Espírito Santo está me dizendo é que ele está aumentando e devolvendo alegria para muitos corações aqui nessa tarde. O Senhor está devolvendo alegria para você. O Senhor está renovando o teu vigor, renovando a vontade de fazer o corriqueiro. O que você faz todos os dias. Hoje de manhã a gente estava conversando um pouquinho sobre as fases da borboleta. E o Senhor falou muito com a gente a respeito das fases do tempo. Mas quando eu olho para esse versículo e digo, o Senhor é meu pastor, quando a gente fala de pastor, a gente fala de ovelha também. E aí, por que ovelha? Nesse momento, o Espírito Santo me revelou sobre o animal que estava sendo representado naquele momento. Porque a ovelha conhece o seu pastor. O gado, você precisa ficar assim atrás dele. Vamos. Eu não sou da fazenda não, mas eu sei que é assim. O gado você vai chipando ele, chutando, como fala? Tocando, obrigada. Você vai tocando ele. Você tem que ficar empurrando ele. Ovelha não. Ovelha vem atrás do pastor. Ovelha segue o pastor. Ovelha confia, porque sabe. Ovelha não fica perguntando, você tem certeza que não é pro lado direito? Tem certeza que não é pro lado esquerdo? Ovelha confia que está sendo conduzido para o lugar certo. Ovelha confia que está sendo conduzido para o melhor lugar. Mesmo que... sei não. Aparece meio buracado esse lugar aí. Sei não, mas parece meio estranho aí. Ovelha confia e conhece o lugar para onde o pastor está conduzindo. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Você tem conhecido a voz do teu pai? Por muito tempo, nesses últimos dias atrás, eu pedia para Deus, muda a minha fase. Por favor, me tira desse lugar aqui. Senhor, por favor, muda a minha estação. Estou meio cansada já. Estou meio perturbada da mente já. E o Senhor falou, continua me seguindo. Eu sei para onde você está indo. E eu sei para onde eu estou te levando. Eu não sei que fase você está. Eu combinei com ele, você faz Porque quando eu tô lá, eu falo, tem aquele assim, né? Gente, vocês fazem combinado. Porque parece que a gente tá sozinha aqui, é bom ruim. O Senhor é o meu pastor e por isso eu não tenho falta de nada, eu não preciso de nada. Quando a gente fala e a gente olha para essa passagem, a gente olha sobre o futuro. Eu não sei se você é ansioso. Alguém é ansioso aqui? Olha, não tô sozinha. Eu sou muito ansiosa. Eu sou não. Eu fui. Profetiza. E eu tô sempre pensando depois. Eu tô numa fase e eu quero pular a fase, sabe? Next! Vamos, próximo! Eu sou acelerada. Eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo. Legal. E o Espírito Santo faz o quê? Vai ficar fazendo isso até cansar. Mas eu já cansei. O que o Espírito Santo está querendo dizer para nós hoje é, quando a gente olha para o futuro, se você é uma pessoa sábia, e a Bíblia diz isso, a mulher sábia, coloca o teu nome, mulher ou homem. Provérbios diz isso, a mulher sábia, ela olha para o futuro e sorri. Eu não olho para o futuro com ansiedade, não é isso que a Bíblia diz. Eu não olho para o futuro e fico assim, Senhor, será se... Sabe aquela coisa? Será se, né? A gente fica querendo dar ideias para Deus. Quando a gente entende que Deus é o nosso pastor. Quando a gente entende que o Senhor sabe o lugar que está nos conduzindo, o lugar para onde está nos levando, a gente olha para o futuro, mesmo que esteja um caos ao nosso redor no presente, a gente olha para o futuro e agradece. Espírito Santo, obrigada. Obrigada porque eu sei nas mãos de quem eu estou. Você não é gado, você é ovelha. Você não vai ficar ouvindo palmas atrás de você para você andar, não. Eu já tive nessa fase. De eu ouvir o Espírito Santo assim, vamos, filha, opa. Acho que talvez eu esteja sendo o animalzinho errado. A nossa festa, quem estava aqui semana passada? Foi uma bênção, Marcos Freire, uma bênção, profeta de Deus. Ele entregou uma palavra. Eu saí daquele dia daqui com a minha fé maior que eu. Não é tão difícil.
Uma fé gigantesca. Só que no caminho para a igreja, o Espírito Santo falou assim, você vai precisar de uma fé maior quando você estiver no meio do caminho. A fé do meio do caminho não é a mesma fé de quando você recebe uma palavra profética. A fé do meio do caminho não é a mesma fé que quando você ganhou ou aconteceu o que você queria. A fé do meio do processo precisa ser maior do que do início. A nossa oração. E quando eu estava indo, Senhor, então aumenta a minha fé. Como aumenta a minha fé? E o Espírito Santo falou, vem para aqui, vem para pertinho. Porque a sua fé vai ser aumentada quando você parar para ouvir. A sua fé vai ser aumentada. Vai crescer quando você parar para entender o que eu quero para esse tempo. Quando você se situar no espaço sobre a fase que você está. Porque não é sobre ficar pedindo Deus. Pô, próxima etapa. Sabe quando está na fila de alguma coisa? Próxima, a gente fica mó feliz. O Senhor está dizendo assim, ó. No meio do caminho. Peça para que eu aumente a tua fé. E aumentando a fé, você vai precisar ficar atento sobre o que eu quero te contar nesse tempo. Como eu disse, a gente estava conversando sobre a fase da borboleta. Consegue pôr aí, por favor? Tem uma historinha da lagarta. Cadê? A lagarta estava no meio de alguns animais. E a lagarta disse assim, eu vou voar. Todos riram dela. Menos a borboleta. O que a gente aprende com isso? Nessa fase que você está, você vai precisar olhar quem está ao teu redor. Nessa fase que você está, você vai precisar andar com pessoas que já viveram isso que você está vivendo. Mas eu gosto tanto de fulano. Por exemplo, você desfazer a amizade, não. Não fala que foi ou não. O que Deus está querendo dizer para nós é, ande com pessoas que já viveram essa fase e já venceram. Porque tem pessoas que passaram por essa mesma fase e não venceu, não. Então vai só te colocar. Sabe gente assim, ó, que casou, divorciou e diz assim, nunca mais em casa, não. Eu já ouvi essa frase. Não tenha filho, não, porque filho só dá problema. Gente que passou pela fase, mas não venceu. O Senhor está dizendo, ande com pessoas que venceram essa fase que você está. O momento que você está vivendo agora, ela não define o seu destino, não. Não define o que você nasceu para ser ou fazer. Essa fase da pupa, essa fase da crisálida, é a fase que acontece um pouquinho antes da borboleta voar. Só que essa fase da crisálida é a fase de escuridão. É a fase difícil. É a fase de solidão. É a fase da crise, do choro. É a fase que a gente pouco se movimenta. A borboleta, ela tá tentando, sabe? Não sei se vocês já viram um vídeo. Ela tenta sair, ela fica assim, se balançando. Só que ela não tem muito espaço para movimentar. No meio da crise, no meio do momento difícil, de maior dificuldade, o Senhor diz assim, se você não está se movimentando, está tudo bem. Você vai voar em breve. Mas parece que as coisas não estão fluindo, parece que as coisas não estão acontecendo, acontece para todo mundo. Parece que para mim não. O que o Senhor está querendo dizer para você é, não apresse os movimentos. E nem queira estar numa fase diferente da que você está. Por muito tempo, eu contei isso hoje de manhã, por muito tempo Deus me escondeu. Eu sou natural do Rio de Janeiro. E lá no Rio eu fiz escola de missões. E fiquei escondida num lugar. Passei Natal, Ano Novo, sem ninguém da minha família, sem ver ninguém. Em virada de Ano Novo, 8 horas a gente estava na cama já. 9. Então, eu estava escondida. Daí Deus me tirou do Rio, me trouxe para São Paulo. Fui fazer missões. E Deus me escondia de novo. Tá bom, saí da companhia de teatro, fui para a igreja e Deus me esconde de novo. Como? Me colocando no Kids. Página.
Por 7 anos, é forte. Fiquei no Ministério de Criança, no Ministério Kids, por 7 anos. E eu falei, não é possível. Deus deve estar o quê? A fase da crisálida está demorando. E eu assim, Senhor, por favor, dá outro ministério para mim. Deus, eu estou te moldando para o lugar que eu quero te levar. E no Kids foi o lugar que eu aprendi mais sobre Bíblia do que toda a minha vida de crente. Eu sou da igreja desde 6 anos de idade. Eu fui entender muitas coisas da Bíblia, eu fui aprender sobre coisas da Bíblia, coisas simples quando eu estava no Kids. Não pode, não. Deus quer te ensinar coisas que você não sabe. Você acha que você é crente. Quando você vai para o Kids, você precisa ensinar, você descobre que você não é crente, não. Você descobre que você não sabe da Bíblia, não. Que vem cada pergunta, que eu fico assim, posso dar resposta semana que vem? O Senhor está te escondendo nesse tempo. Ninguém dá um glória. Ninguém fala nada. Como diz nosso pastor, você podia fotografar a carinha de vocês daqui. Abre a sua Bíblia. Lucas 1:30. Lucas 1:30. Repita comigo assim, ó. O Senhor está comigo nessa fase crítica. Tem alguém vivendo aqui uma fase meio difícil? Uma fase meio crítica? Ó, poucas? Tem bastante. Ah, o povo tá com vergonha. Ninguém vai te julgar, não. Abrir. Repita comigo, o Senhor está comigo nessa fase crítica. Lucas 1:30 diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Não tenha medo, Bri. Não tenha medo, Larissa. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Como acontecerá isso se eu não tenho nem dinheiro? Como acontecerá isso se eu nem tenho conhecimento? Como que eu faço? Como que eu pago? Como que eu vou? Glória a Deus. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Que a gente aprende com essa palavra e tudo que a gente está vivendo, a sequência que Deus está querendo falar para a gente nessa tarde, tudo que geramos, quando a gente olha para a história de Maria, que gerou Jesus, pelo próprio Espírito Santo, ela era virgem. O que o Senhor está querendo dizer para a gente é: tudo que geramos dentro do propósito não é a terra que dá. Tudo que geramos com o propósito de Deus não é o teu dinheiro que vai pagar. Tudo que geramos dentro do propósito não é o teu conhecimento que vai te levar. Não é a tua experiência, não é a sua expertise, não é. Quando a gente gera algo dentro do propósito de Deus, ninguém, nada, a terra não tem capacidade de gerar e te produzir. A não ser que Deus mande. O que Deus está querendo dizer pra gente nessa tarde: você não está gerando qualquer coisa dentro de você. Deus te escolheu, Deus me escolheu para um trabalho específico. Deus me escolheu. Sabe essa cena? Eu estava ali meio pulando porque eu estava nervosa. Por quê? Porque passa um filme na minha cabeça do tempo que eu estava com essa borboleta na crisálida.
escondida, guardada. O Senhor falava assim, você vai para as nações. Eu vou para as nações dentro de uma sala de criança. Por 7 anos. Escondida nesse lugarzinho aqui do Rio de Janeiro, ninguém nem vai. É chão de areia. Quando chove, ninguém nem entra nem sai. Se atola. Como? O que Deus está gerando dentro de você não é a terra quem vai produzir. Não é as circunstâncias que vão definir. Não é o teu olhar, não é a notícia que chegou que vai definir. Não são as palavras que foram liberadas sobre você. Não são as opiniões. Tantas opiniões a teu respeito. O que Deus tem gerado dentro de você? O que Deus tem contado a respeito do teu futuro para você? É isso que importa. Não são as opiniões, nem as... Estou nem aí. Diante de Deus. Eu quero saber o que Deus tem para mim nesse tempo. Ele te escolheu para um trabalho específico. É Ele quem cuida, é Ele quem protege, é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem eleva e é Ele quem faz visível. Quando Deus me deu a promessa do livro, lá em 2020, eu falei, Deus, a realidade não está muito batendo com a promessa, não. E por muito tempo, 2020 foi a promessa do livro. Eu escrevi um livro infantil em 2020. De 2020 a 2024, eu guardei. Porque eu disse, não vai dar. Eu desisti daquilo que Deus disse que ia acontecer. E eu lembro que num evento de empresários, nós estávamos lá na igreja, Deus trouxe de novo a história do livro. E Deus trouxe de novo o significado da história. Coisas que eu não entendia lá atrás. Deus foi trazendo passo a passo o significado do porquê a história estava escrita e de quem a história falava. E por que ela precisava ir para as nações. E por que ela precisava ser publicada. Eu não sei qual é a fase que você está. Mas o Senhor falava muito... Coloca a segunda imagem, por favor. O Senhor falava muito sobre esse momento. Sabe aquele momento marronzinho ali, da crisálida? Tem biólogo aqui? Tem não? Jéssica. Ela me instruiu, então tá tudo certo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, Zoeira. Tá tudo certo, gente. Estudei. Tá tudo tranquilo. Por muito tempo eu me senti naquela fase ali, na publicação do livro também. Falei, Deus, acho que não é pra mim, não. E eu vi nesse tempo pessoas que começaram comigo publicando, pessoas produzindo, pessoas evoluindo, pessoas sendo visíveis. Não visíveis porque, sou incrível. Não, o projeto sendo visível. E nesse momento eu falei, Deus, será que eu desconfiei do teu poder? O que Deus falou para você? O que Deus contou a teu respeito? Será que nós estamos duvidando do que Deus pode? Porque o que é gerado com propósito não é a terra quem vai te dar. E nem a racionalidade que vai, acho que faz sentido. Se faz sentido, desconfia. Que as coisas que Deus manda não fazem muito sentido, não. A gente faz conta, a conta não bate. Olha para esse amigo que está do lado, pastor. Estou cumprindo a lição de casa. Olha para esse irmão que está do seu lado e diz assim comigo. Você não nasceu para rastejar. Você nasceu para voar. Minutos antes da borboleta voar, ela passa por aquele processo. Ela vai tentando sair. E a gente estava conversando um pouquinho antes do culto começar. Tem uma história que conta. Um homem estava na praça e aí ele viu esse momento acontecer no chão. É uma história. E aí ele tenta ajudar a borboleta. Ele quebra a crisálida para ajudar ela a sair. Ela sai. Mas imediatamente ela morre. Esse processo de escuridão, esse processo difícil, de poucas movimentações,
Esse processo de crise é Deus te moldando no deserto para te fazer voar. Esse momento difícil, escuro, esse quarto que parece tudo fechado, é Deus te apontando para o teu voo. Ninguém vai te tirar desse lugar. E ninguém tem poder para te tirar desse lugar. Se alguém tentar te tirar desse lugar, você morre na próxima etapa. Você nasceu para voar. Você não vai ficar rastejando. Você não vai morrer nesse caminho. Ninguém vai quebrar o seu casulo, não. Ninguém vai quebrar essa fase da sua vida, não. Você vai orar. Se você quiser anotar essa oração, eu te indico. Você não vai se livrar desse momento de crise, mas você vai fazer uma oração ao Senhor. Deus, se foi o Senhor quem me colocou neste lugar, se foi o Senhor quem me colocou aqui, eu quero conseguir te louvar. Eu quero conseguir te agradecer, pois eu sei que eu sairei voando. Senhor, se foi o Senhor mesmo que me trouxe aqui, eu quero conseguir. Não é que assim, tudo bem, então eu vou louvar. Não, eu quero conseguir, porque é uma escolha. A gente vai precisar escolher louvar ao Senhor apesar das circunstâncias. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Senhor, eu escolho, eu preciso continuar te honrando. Eu preciso continuar olhando para o Senhor e saber que o Senhor não mudou de ideia. Eu preciso, nesse tempo, continuar olhando para o Senhor e saber que nada mudou na promessa. Que nada mudou na resposta. Nada mudou. O que o Senhor falou não está engavetado. O que o Senhor falou não está rabiscado, não está apagado. Continua de pé a promessa do Senhor. Você não sairá capengando desse lugar, não. Nem com uma asa só. Você vai superar esse momento de crise e vai sair batendo as asas. Abre a sua Bíblia em Salmo 103. E a gente caminha para o final. Salmo 103, 8. Você sabe o que muda nesse processo? Tá bom, Mônica, eu já entendi que eu estou num momento difícil, eu já entendi que eu estou numa crise, eu já entendi. E aí, eu faço o quê? Você sabe o que vai mudar nesse momento, nesse processo? É conhecer o Deus que você serve. O que vai te fazer prosseguir nesse tempo difícil é entender quem é o seu Deus. Salmo 103 diz assim, 8. O Senhor é compassivo. Compassivo é a mesma coisa que gracioso. O Senhor, Ele é compassivo, Ele mostra o seu favor, Ele é piedoso e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. A Bíblia diz que o teu Pai, Ele é bom. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Deus é paciente. São características do seu Deus. São características do Deus que você diz que serve. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós se afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai. O Senhor é como o quê? Para os seus filhos. Bondoso e compassivo para aquele que os teme. Sabe o que vai mudar nesse tempo? Que Deus que você conhece? Que Deus é esse? É um Deus que a gente sempre ouve falar que Deus está para castigar. Faz isso não, porque você vai ver o que vai acontecer contigo. Não é isso que a Bíblia diz. A minha Bíblia diz que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é tardio para se irar, que Deus é como um bom pai. Que Deus você conhece? O Deus que você conhece, Ele se compadece da sua tristeza? Ou Ele está rindo enquanto você chora?
Você acha que Deus está rindo? Se você chora, uma mãe, quando vê um filho chorando, você acha que ela se alegra? Se ela é normal, não. Quando você chora, Deus chora junto. Quando você está triste, Deus fica triste junto. Deus é um bom pai. Ele não é só o nosso Senhor e Salvador, Ele é também. Mas Ele se fez nosso amigo, nosso bom pai, para a gente entender que Ele está perto. Ele está próximo, Ele está em todo o tempo. Inclusive nessa crise. Inclusive nesse momento crítico. Aleluia! Conhecer quem Deus é muda a nossa perspectiva. Conhecer o Deus que a gente serve muda a nossa ótica. Conhecer quem Deus é muda, porque às vezes a gente olha para Deus, não é possível. Mônica, se eu desse a oportunidade para uma pessoa aqui, todos nós temos uma história difícil para contar. E cada um está numa fase. Você vai poder contar, talvez você foi traído, talvez você foi injustiçado, talvez te lançaram palavras pesadas, talvez você está numa crise financeira gigantesca, você foi trapaceado, ou tentaram. Eu não sei o que você está vivendo. Mas o que Deus está dizendo para nós hoje, eu conheço o seu limite. Eu conheço a sua estrutura. E certamente você não vai perecer nesse momento de crise. Certamente você não vai morrer nesse momento. Essa não é a fase de morte. Essa não é a frase de já era, acabou. Pra mim acabou a minha história, agora eu vou contar uma história triste. Não, mano, não tem que história contar. Eu vou te dizer, tem sim, é só você aguardar naquele que te fez. A nossa história não é uma história de vergonha, não é uma história de tristeza. Talvez agora, se eu te desse a oportunidade, você teria vergonha de contar a sua história. Porque eu já vivi essa fase, eu não quero ver pessoas agora, porque eu não quero falar desse assunto. Eu tenho vergonha de falar sobre essa fase que eu tô vivendo. Eu tenho vergonha, eu quero me esconder. Literalmente eu me escondia. Se eu visse um negócio, enfim, não posso contar agora, mas se eu visse o logo do negócio que eu tinha pavor, eu corria, porque eu sabia que vendo o logo eu viria as pessoas, eu não queria ver ninguém, porque eu tinha vergonha de contar ou de falar, porque as pessoas me perguntariam. Eu não queria falar, por vergonha da minha história. Só que um dia eu vou dar um testemunho aqui, eu não tenho mais vergonha. Pelo contrário, eu tenho uma história de vitória para contar. Eu tenho uma história que vai aumentar a sua fé. Não porque eu fui incrível no meio do processo, não, mas é porque eu olhei para Deus e falei, Deus, semana passada o Marcos Freire falou, eu fui o equilíbrio que você precisava, e foi mesmo. Porque nesse momento da crise ainda não tem ninguém, pode vir, a minha família não estava perto quando tudo aconteceu, mas se eles estivessem, nem eles poderiam dar a paz que eu precisava. Ninguém, nenhuma pessoa pode te acolher de uma forma, pode te consolar como Deus pode. Ninguém, por isso que a Bíblia, eu comecei falando nessa ministração, o Senhor é meu pastor e por isso de nada eu terei falta. Não é porque necessariamente eu tenho um amigo, não é porque necessariamente eu tenho uma pessoa que eu amo perto de mim, não! O Senhor é o meu pastor e por isso a justiça vai ser feita. O Senhor é o meu pastor e por isso eu vou conhecer o amor de verdade. O Senhor é o meu pastor e por isso a minha identidade não foi manchada com a palavra traída. O Senhor é o meu pastor e por isso as minhas vestes não são manchadas pelas coisas que eu vivo e pelas palavras que me foram lançadas ou pelo que fizeram de mim e comigo. Você está entendendo isso? Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus está fortalecendo as suas asas nesse tempo. Para que você nasceu, você já sabe. Você nasceu para voar. Você vai contar uma história de vitória. Você vai contar uma história de reviravolta. Que Deus vai fazer um reboliço a teu favor. Deus não vai te faltar. Deus está preparando o momento certo para te fazer voar. Em Isaías 64:4 diz assim:
desde os tempos antigos. Ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você espera, não é que Deus está assim, deixa eu ver como ela vai fazer. Deixa eu ver o que ela vai fazer agora. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você espera, enquanto você fecha a boca, que às vezes a gente quer vomitar nas pessoas o que a gente está sentindo, vomitar nas pessoas do nosso estresse, vomitar, seja em quem estiver na frente. Enquanto você fecha sua boca, enquanto você confia naquele Deus que você professa, aquele Deus que você canta, aquele Deus que você adora, enquanto você espera, o Senhor trabalha em seu favor. Deus está fortalecendo as suas asas e te fazendo entender que é dele que você precisa nesse tempo. Ouvirão falar de você. Ouvirão sobre a tua história. Você vai estar um dia aqui no meu lugar contando o seu testemunho. Você de azul. Eu não conheço nada da sua história. Mas o Senhor fala que, assim como eu estou aqui ministrando, o Senhor diz: foi para isso que eu te fiz, foi para isso que eu te criei. E o Senhor fala, não sei se é casada, mas o Senhor fala de uma bênção nessa área da tua vida. O Senhor fala assim: só espera em mim, porque eu sou prova de que Deus faz enquanto eu trabalho para Ele. O Senhor está trabalhando a teu favor. O Senhor vai te honrar. O Senhor fala sobre honra. Não sei em que área da tua vida, não sei. O Senhor fala de honra. Mas o Senhor fala de honra não só em uma área específica, não só na área sentimental, não. O Senhor fala de uma honra no teu trabalho. O Senhor fala de honra em várias áreas da tua vida. Não sei sobre o que você está orando, mas o Senhor fala: eu vou te honrar. Só espere em mim, eu vou te honrar. Essa é a palavra, honra. E você não vai ser honrada nos bastidores, não. Você vai ser honrada em público. Para que todos percebam quem é o teu Deus. Para que todos conheçam. E causa curiosidade nas pessoas. Quem é? Tem uma luzinha na sua cabeça. Tem algo... É muito real. Tem algo que te faz chamar a atenção. Não sei se você vive muita inveja. Mas tem uma luzinha que acende quando você chega. E o Senhor fala: não se preocupa com inveja, não. São só testemunhas do que eu vou fazer na tua vida. Até o inimigo vai ter que se levantar e aplaudir o que eu vou fazer através de você. Os seus inimigos vão aplaudir. O quem está sentado na mesa vai aplaudir o que eu vou fazer. As pessoas estão falando contra, vão aplaudir. O Senhor fala de honra em várias áreas da sua história. O Senhor fala de honra em várias áreas. Receba a honra do Senhor. E você vai chegar aqui, você vai voltar e você vai dizer: posso contar aquele testemunho daquele dia? E você vai contar o testemunho de honra. Você não vai ser injustiçada. Você não vai ser esquecida. Você não vai ser escondida. Você passou pela escuridão nesse tempo. Mas o Senhor falou assim: eu te fiz para voar. A crisálida está sendo... Sabe quando você está se batendo para sair? Você vai sair voando. E todos conhecerão sobre você. Todos conhecerão o teu nome e automaticamente sobre o nome do Senhor através da tua vida. Conta para contar. Aumenta a nossa fé. Seu testemunho. Você pode aplaudir ao nome do Senhor.